Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a Polícia Federal faz uma operação para deter um grupo que pretendia resgatar líderes de facções em presídios federais. São cumpridos mais de 20 mandados judiciais em 3 estados. Com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Federal realiza uma operação com o objetivo de desmantelar o plano de resgate de líderes de organização criminosa presos nas penitenciárias federais de Brasília, no Distrito Federal, e Porto Velho, em Rondônia. O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que praticavam atividades ilegais ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em 3 unidades da Federação. Em Brasília, no Distrito Federal, em Campo Grande, 3 Lagoas, Mato Grosso do Sul, e em São Paulo, Santos e Presidente Prudente, no estado paulista. Segundo a PF, além do provável resgate dos presos, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, entre outras ações. Para organizar as atividades ilícitas, os investigados se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como códigos para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. A proposta estabelece as orientações para a elaboração do orçamento do próximo ano. Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que dá as bases para a formulação do orçamento do próximo ano. A proposta inclui as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. A sanção já foi publicada no Diário Oficial da União. A lei estabelece quais vão ser as metas e prioridades para o próximo ano e fixa o valor dos recursos que o governo pretende economizar, traçar regras, vedações e limites para as despesas dos poderes. Também autoriza o aumento dos custos com pessoal, regulamenta as transferências aos setores públicos e privados, além de disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indicar as prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. O governo vetou alguns trechos do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional no dia 12 de julho. E falando sobre saúde, a campanha nacional para vacinar crianças e adolescentes contra a poliomielite segue até 9 de setembro. A iniciativa também visa atualizar a situação vacinal de menores contra doenças como febre amarela, hepatite, pneumonia, entre outras. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil postos de vacinação estarão abertos para aplicar as doses das 18 vacinas previstas pelo calendário nacional para esse público. A campanha nacional contra a polio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante que é aplicado aos 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular ou que ainda não tomaram as doses de reforço. Esse reforço, previsto pelo calendário, é aplicado aos 15 meses e aos 4 anos de idade. São essas vacinas que são aplicadas via oral. A meta do Ministério é alcançar 95% desse público. No caso da campanha de multivacinação, o Programa Nacional de Imunizações espera atualizar o esquema para crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas que estarão disponíveis nos postos de vacinação são contra a meningite, pneumonia, rotavírus, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, HPV, difteria, meningite, entre outras. A Agência Reguladora dos Estados Unidos autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a varíola dos macacos, que deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa brasileira, autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a doença.
A iniciativa deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A agência reguladora também permitiu a administração do imunizante em menores de 18 anos, considerados de alto risco de infecção. Para os maiores de 18 anos, a vacina poderá, a partir de agora, ser injetada por via intradérmica entre as camadas superiores da pele e não de forma subcutânea, muito mais profunda. Essa nova estratégia permitirá que menos produto seja usado por injeção e, assim, aumentar o número total de doses disponíveis em até 5 vezes. Uma segunda injeção, 4 semanas após a primeira, ainda será necessária. A agência explicou que se baseia em dados de um ensaio clínico de 2015. Na época, o estudo mostrou que a resposta imune das pessoas que receberam uma injeção subcutânea foi semelhante à daquelas que receberam 1/5 da dose por via intradérmica. Até agora, cerca de 620 mil doses da vacina fabricada pela Bavarian Nordic e comercializada como Jynneos nos Estados Unidos foram distribuídas no país. E olha só que alarmante, se o aquecimento continuar a se acelerar e passar dos 2 graus, o derretimento de gelo da Antártida pode elevar o nível do mar em vários metros em alguns séculos. O alerta foi feito por cientistas. O Acordo Climático de Paris de 2015, adotado durante a COP21, busca limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus Celsius, em comparação com a era pré-industrial. Apesar disso, a Organização Meteorológica Mundial afirma que o planeta caminha para um aumento entre 2,5 e 3 graus Celsius. Manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius permitiria que o manto de gelo contribuísse com menos de meio metro para o aumento do nível do mar até o ano de 2500, de acordo com o estudo da Universidade de Durham. Os pesquisadores estudaram como o manto de gelo reagiu aos recentes períodos de calor e examinaram de onde essas mudanças ocorrem atualmente. Eles alertam que ainda há uma janela de oportunidade muito pequena para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, limitar o aumento das temperaturas globais e preservar o manto de gelo da Antártida. Antes do coronavírus, a ilha de Páscoa, no Chile, recebia 2 voos por dia e quase 160 mil visitantes por ano. Fechada para o mundo por 2 anos, os moradores sofrem com a falta de turistas. Muitos dependiam do turismo neste território insular chileno de 8 mil habitantes, localizado a 3.500 quilômetros do continente, de onde vinha quase tudo consumido na ilha. Mas em março de 2020, as autoridades fecharam o acesso à Páscoa. Ficamos sem nada, ficamos ao vento, mas conseguimos plantar. É a única coisa que tínhamos que fazer, plantar legumes e levar para a feira. Olga recorreu à agricultura e à pesca para sobreviver como seus ancestrais. Ela foi uma das muitas que aderiram a um programa governamental que dava sementes para a população plantar. O que uma família não consumia, dava para outra, que por sua vez também compartilhava o que conseguia na colheita. Entonces, al final, el tema medioambiental y humano se había perdido un poco. A questão ambiental e humana havia se perdido um pouco. Houve uma desconexão. Graças à pandemia, paramos um pouco com isso e relembramos todas as tradições, todas as boas práticas que foram passadas de geração em geração. Tudo isso tem a ver com os valores da nossa visão de mundo Rapa Nui. Porque todo esto tiene que ver con los valores de nuestra cosmovisión Rapa Nui. Agora, as autoridades querem otimizar os recursos naturais e priorizar o trabalho dos habitantes da ilha sob códigos culturais, como o Tapu, um regulamento ancestral que promove a solidariedade. E com a retomada dos voos, após 28 meses de isolamento, os moradores não querem que a rotina volte a ser como era antes. O sea, de seguir com o turismo, vamos a seguir, pero espero e personalmente... Em outras palavras, vamos continuar com o turismo, mas espero e pessoalmente acredito que aprendemos a lição de que novas gerações virão e que tudo é cíclico. Nossos netos podem sofrer isso. Se Deus quiser, não, mas talvez eles se deparem com essa lição da nossa história. Que tenham cuidado, não temos uma bonança econômica onde tudo é fácil. Econômica e tudo é fácil, não? Durante a pandemia, os Rapa Nui também refletiram sobre a necessidade de cuidar dos recursos naturais afetados pelas mudanças climáticas, como água e energia, e também do seu maior símbolo. A ilha tem mais de 900 moais, lendárias estátuas de rocha vulcânica esculpida pelos antigos polinésios Rapa Nui.
Agora, as autoridades analisam como parar a degradação dos moais, desencadeada pelas chuvas, pelos ventos fortes e pelo impacto das ondas do mar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela companhia e até já!